Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o gostei, ativa o sininho para não perder nadinha. Também segue a gente lá no Instagram. No Instagram a gente posta dicas diariamente, faz lá umas enquetes para você treinar o seu português. Bom, a aula de hoje é sobre o Enem, mas não é sobre a redação do Enem. Se você acompanha aqui o canal, já sabe que a gente tem divulgado, tem lançado várias aulas sobre a redação do Enem. É um curso gratuito, né? Em que a gente te ensina a construir o seu texto direitinho para ir super bem na redação. Mas a aula de hoje, embora seja sobre o Enem, não é sobre a redação. A aula de hoje é sobre os temas que mais caem no Enem. Porque eu vejo muita gente perguntando por aí, muita gente deixa aqui nos comentários, professora, por onde eu começo a estudar? Ou eu não sei como começar, não sei o que cai no Enem. Bom, então na aula de hoje eu vou te falar o que cai no Enem e como você deve estudar, qual é a melhor maneira de estudar esses temas que são mais exigidos na prova objetiva de língua portuguesa do Enem. E para falar sobre isso com vocês, eu fiz um estudo aprofundado das últimas 3 provas do Enem, ou seja, 2016, 2017 e 2018. Isso quer dizer que eu peguei as provas, e olhei questão por questão e fui assinalando, fui marcando o que essa questão é, sobre o que essa questão, é sobre o que, para que eu pudesse trazer essas informações para você agora. Olha só. Nesses 3 anos, 50% das questões são de interpretação de texto, ou seja, metade da prova, interpretação de texto. Como você vai fazer para estudar interpretação de texto? Eu vou falar daqui a pouquinho. 17%, ou seja, em segundo lugar, como o assunto que mais cai nas provas do Enem, está aí tipos e gêneros textuais. Então, são muitas questões também. A gente olha e fala, 17% é pouquinho. Não, não é pouquinho. Se você acerta essas questões aí, você já está na frente de um monte de gente que não acerta questões sobre tipos e gêneros textuais. Então, depois de interpretação de texto, o que mais cai são questões sobre tipos e gêneros textuais, que eu também vou falar como você pode estudar esse assunto. Depois tem aí outros 2 assuntos que estão empatados com 8%, mais ou menos 8%, né? Que são variação linguística e funções de linguagem. Esses 2 assuntos também caem bastante no Enem. E por último, eu coloquei aí, sobrou 17%, que são outros assuntos sobre os quais eu vou falar no final desta aula. Então fica aí até o final, que essa aula é muito importante para que você consiga visualizar como você vai fazer para mandar muito bem na prova de língua portuguesa do Enem. Interpretação de texto. 50% da prova é interpretação de texto. E aí o aluno fica desesperado, porque, meu Deus, como eu estudo interpretação de texto? Não tem muito como estudar, eu sou bom ou não sou bom, e é assim. Não, não é exatamente assim. Existem umas técnicas para que você possa estudar a interpretação de texto e ir melhorando aí ao longo do ano até chegar o dia da prova do Enem. E eu destaquei algumas dicas minhas para você, que a primeira delas é desenvolver o hábito da leitura. Se você nunca lê, se você lê pouco, ou se você só lê ali o seu feed de notícias do Facebook ou WhatsApp, sei lá o que, você não está desenvolvendo corretamente o seu hábito de leitura, porque você não está tendo contatos com textos mais formais, com textos que o Enem ele vai exigir mais que você consiga, que você saiba interpretar, ou seja, textos mais complexos. Então, se você desenvolve aí o hábito da leitura, é possível, é provável que você vai interpretar mais facilmente um texto. Portanto, leia bastante, leia textos literários, leia um monte de coisa, leia notícias, reportagens, tudo que você, assim, perceber que vai fazer, que vai desenvolver o seu hábito de leitura corretamente, para que você faça uma boa interpretação de texto lá na prova do Enem. A segunda dica para acertar mais questões sobre interpretação de texto é resolver questões. Pega as provas anteriores e resolve essas questões. Vai olhar o gabarito só depois, para conferir depois, e vai entendendo
como as questões de interpretação de texto exigem que você saiba interpretar esse texto. Então, ter contato com as questões que já foram feitas, né, nas provas anteriores é também muito importante para que você se acostume com o estilo de prova. Você vai ver que em todas as minhas dicas tem lá resolver questões. Resolver questões anteriores é muito importante mesmo. E me conta aqui nos comentários se você quer que eu resolva questões de interpretação de texto em vídeo, tá? Daí se vocês pedirem muito, eu resolvo, faço uns vídeos resolvendo as questões aí de interpretação de texto. Bom, próxima dica. Estudar aspectos gramaticais relacionados à coesão textual, como conjunções, pronomes, preposições. Porque daí muitas vezes o aluno pensa assim, então interpretação de texto não tem nada a ver com gramática. E aí o aluno erra. Por quê? Porque se ele sabe, se ele domina ali o sentido das conjunções, das preposições, se ele domina os elementos coesivos corretamente, além dele escrever melhor uma redação, né, lá quando ele for escrever a redação, ele vai interpretar melhor um texto, porque muitas das questões de interpretação textual, elas estão relacionadas à colocação de pronomes, por exemplo. Então, se o aluno ele entende esses assuntos gramaticais, para ele fica mais fácil interpretar uma questão de interpretação de texto. Que mais? Assistir a aulas com resolução de questões de interpretação. Isso também é bastante importante, porque o aluno ele vai acompanhando o raciocínio do professor e nesse acompanhamento ele vai desenvolver o seu próprio modo de resolver essa questão de interpretação de texto. Aí é muito importante, porque às vezes ele pega uma questão, ele não sabe por onde começar, mas se ele teve uma orientação prévia, né, sobre como começar a resolver uma questão de interpretação de texto, ele vai ter mais facilidade na hora de resolver aquela questão no dia da prova do Enem. Segundo tópico, como estudar tipos e gêneros textuais. Aqui no canal Português com Letícia, a gente já tem uma aula sobre tipos e gêneros textuais, então o link vai estar na descrição, assista a essa aula depois, que é bastante importante. Por quê? Porque nesta aula eu te mostro os conceitos de tipos e gêneros textuais, que foi a primeira coisa que eu coloquei aí, que é importante para que você consiga resolver as questões sobre tipos e gêneros textuais. Primeira coisa que você tem que saber é entender os conceitos de tipos e gêneros textuais. O que são tipos textuais, o que são gêneros textuais. Só depois que você entender isso é que você consegue identificar, né, quais são os tipos, quais são os gêneros textuais. E aí você precisa conhecer os principais gêneros pertencentes a cada tipo. Você percebe lá, tem os gêneros descritivos, cardápio, lista de compras, diário, relato. Então, esses gêneros, esses que eu acabei de falar, vários, eles pertencem a um determinado tipo textual, que é o tipo descritivo. Então, se você conhece esses principais que eu disse, você identifica que eles têm características em comum, por isso que eles pertencem ao mesmo tipo. Então, esse raciocínio, esse conhecimento é bastante importante para que você consiga resolver as questões de tipos e gêneros textuais. Conhecer as principais características de cada tipo textual, e isso na aula que eu acabei de citar, aqui do canal Português com Letícia, tem, né, todas as principais características de cada tipo textual. E identificar a função social de diferentes gêneros textuais. Isso é muito importante. Por que função social? Cada texto, né, você tem contato com cada texto, ele tem uma função social, ou seja, ele serve para alguma coisa na vida daquela pessoa que está lendo. Se você pega uma bula de remédio, por exemplo, ela tem uma função que é dar informações sobre determinado remédio e ensinar, né, como o paciente deve tomar aquele remédio. Então, essa é a função social. Um anúncio publicitário tem uma função, tem uma finalidade. Então, você precisa identificar a função de cada gênero ou dos principais gêneros textuais. E por fim, como eu disse, tem todos os slides aqui, todas as dicas. Resolver questões de provas anteriores é bastante importante, porque daí você se acostuma com o modo
como a banca pede aquele assunto. Isso é bastante importante mesmo. Como estudar variação linguística? O que você precisa saber sobre variação linguística para acertar as questões desse assunto na prova do Enem? Bom, primeiro você precisa compreender o conceito de variação linguística, ou seja, o que é variação linguística. Identificar as variações históricas, regionais, sociais e estilísticas, ou seja, saber quando tem uma variação ali que diz respeito ao tempo, né, que antigamente se falava de um jeito, hoje em dia se fala de outro. Variação regional, em um lugar se fala de um jeito, em outro lugar se fala de outro. Tudo isso a gente vai ter uma aula sobre variação linguística aqui no canal Português com Letícia, então fica ligadinho para não perder essa aula. Se ainda não ativou o sininho, ativa agora. Saber identificar traços de oralidade em textos escritos. Então, nem sempre porque um texto é escrito, ele não tem oralidade. Então, o aluno precisa saber identificar que determinada palavra ou expressão é muito mais própria, né, da oralidade do que da escrita, do que de textos formais, por exemplo. Diferenciar linguagem formal e informal, e linguagem culta e coloquial. Muitas questões pedem para que o aluno identifique se determinado trecho está em linguagem formal ou informal, ou se utiliza a linguagem culta ou a coloquial. Então, o aluno precisa saber identificar isso, e para identificar ele precisa saber, né, o que é uma coisa e o que é outra. Entender que os conceitos de certo e errado estão sempre relacionados ao contexto. Por que eu coloquei isso aqui? É bastante importante porque o Enem, ele gosta que o aluno perceba que as coisas não são erradas, né? Não é porque está fora da norma padrão que está errado. Pode ser que uma determinada fala que as gramáticas, que a norma padrão considere errada, né, está errado só de acordo com a norma padrão. Em outros contextos de comunicação, em contextos mais informais de comunicação, elas são aceitas e está tudo bem. Então, o aluno ele precisa ter essa consciência mais crítica em relação à utilização da língua portuguesa. Porque tem muita gente que tem preconceito linguístico, né? Fala, não, isso é errado, então tá errado sempre. Nem sempre. O Enem exige que você tenha essa reflexão aí acerca dos usos, dos vários usos da língua portuguesa. Por isso eu coloquei aqui que as noções de certo e errado estão sempre relacionadas a um contexto. Por fim, vocês já sabem, resolver questões de provas anteriores. Parece um mantra, né, gente? Eu vou falar isso o tempo todo, tem que resolver as provas anteriores. Isso é importante também, muito importante. Funções de linguagem, como estudar? Coloquei aqui alguns tópicos para você se organizar aí. Primeiro, compreender que as funções de linguagem estão relacionadas à intenção do falante. Ou seja, se o falante quer tentar convencer o seu interlocutor sobre alguma coisa, ele está utilizando ali a função apelativa. Então, sempre está relacionado ao que o falante quer passar para o seu ouvinte, para o seu interlocutor. Reconhecer as características dos 6 tipos de funções de linguagem. Então, são 6 tipos de funções de linguagem. Quais são elas? Referencial, emotiva, poética, fática, conativa e metalinguística. Aí o aluno precisa conhecer essas 6 funções de linguagem e as principais características quando uma função de linguagem é utilizada, quando outra função de linguagem é utilizada. Identificar as funções de linguagem predominantes nos principais gêneros textuais. Então, se eu tenho ali um poema, qual função de linguagem predomina naquele tipo de poema? Um anúncio publicitário, qual função de linguagem é explorada naquele anúncio publicitário? Ou um conto que fala sobre o ato de escrever aquele conto. O aluno precisa identificar que aquilo é um conto metalinguístico. Portanto, por aí vai, né, gente? Então, precisa saber as funções de linguagem. Por fim, resolver exercícios das provas anteriores. E aí, no começo da aula, eu falei para vocês que tinha outros 17%, né, com outros assuntos, outras questões, que elas variam, né, gente? Eu coloquei aqui para vocês um vale destacar e alguns desses assuntos que eu notei mais nas provas anteriores.
embora em algum ano apareça mais, outro ano apareça menos, por isso que não entrou aí, esses assuntos não entraram lá nas estatísticas. Então, vale destacar. Linguagem verbal e não verbal, isso cai bastante, principalmente nos anúncios publicitários, né? A questão sempre pede como a linguagem verbal colabora para o entendimento da linguagem não verbal, e por aí vai. Aí eu coloquei aqui anúncios e campanhas publicitárias, que não é um tema, né, que você vai sentar e vai estudar para acertar as questões sobre anúncios e campanhas publicitárias no Enem. Mas os anúncios estão muito presentes em todas as provas do Enem, em várias questões do Enem, como forma de interpretação de texto. Então, como é uma forma de você acertar as questões que tem anúncios e campanhas publicitárias, cartazes, etc., você passar a observar os anúncios no seu dia a dia, né? Você está olhando, vê uma placa, observa, identifica qual o público que aquela placa pretende atingir, que tipo de linguagem ela utiliza, mais formal ou mais informal, e essa linguagem você precisa relacionar com o público que ela pretende atingir. Então, essa é uma forma de ir bem nessas questões com anúncios, cartazes, etc. E tem muitas dessas questões no Enem. Portanto, você tem que ficar esperto com isso. Comparação entre textos também é uma coisa que é difícil estudar, porque às vezes o Enem coloca lá texto 1, texto 2 e faz uma pergunta que você precisa relacionar um texto ou outro. Não é um assunto também, né, que se dê para estudar, mas é importante que você consiga estabelecer relações entre diversas coisas, entre imagens e textos ou entre dois textos, e isso você faz também com treino e resolvendo as questões anteriores, né, as provas anteriores. E por último, destaquei 2 tópicos aqui, movimento modernista e artes contemporâneas, são assuntos também que costumam ser muito cobrados nas provas do Enem. Bom, eu espero que essa aula tenha ajudado muito você, que ajude muito você a se planejar e a organizar melhor os seus estudos, para que ao longo do ano você vá se preparando da melhor forma possível para mandar muito bem no Enem. Se você gostou dessa aula, deixa um gostei, se inscreva no nosso canal e até a próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!